Me expulsaram de casa no dia em que meu marido morreu. Disseram que eu não era família. Me deixaram só com um pedaço de terra seca e riram. O que eles não sabiam é que debaixo daquela terra havia algo que mudaria tudo. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O Geraldo morreu numa quarta-feira de pouca nuvem. Não houve agonia longa. Não houve despedida com palavras certas. Houve uma tosse que ele carregava fazia meses, um esforço de respirar que foi ficando menor, e depois nada. Eu estava do lado, segurei a mão dele até esfriar. Não chorei ali, não porque não quisesse, mas porque o choro não saiu. Ficou represado em algum lugar dentro do peito, num lugar que eu ainda não sabia o nome. Enterramos ele no sábado com a terra dura de agosto. Na segunda-feira, meu cunhado Osório apareceu na porta com 2 homens que eu nunca tinha visto e uma pasta de papéis debaixo do braço. Não bateu. Empurrou o portão como quem entra no que já considera seu. Eu estava varrendo o terreiro. Parei com a vassoura na mão e olhei para ele sem dizer nada. Aprendi cedo que há momentos em que o silêncio é mais honesto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Dolores, ele falou com aquela voz de quem praticou o que ia dizer, a gente precisa acertar as coisas. Acertar as coisas. Como se houvesse uma conta que eu devia. Como se a morte do Geraldo fosse uma transação que precisava de encerramento contábil. Deixei ele falar. Fui ouvindo enquanto ele espalhava os papéis em cima da mesa da cozinha. A minha mesa, a mesa que o Geraldo tinha feito com madeira de peroba, que levou 3 fins de semana e muita lixa. Osório espalhava os papéis em cima daquela mesa como se ela já não fosse minha. A história que ele contou era a seguinte. A terra estava no nome do pai dele, que era pai do Geraldo também, e que havia passado para os filhos homens por costume de família. O Geraldo nunca tinha registrado nada no cartório em vida. E eu, sem filho, sem papel assinado, sem nome em escritura alguma. Eu não era família. Era visita. Visita que precisava ir embora. Você é moça ainda, ele disse, com um sorriso que eu não soube classificar. Vai recomeçar em outro lugar. Moça ainda. Eu tinha 42 anos e 2 fios de cabelo branco na frente que o Geraldo gostava de puxar de brincadeira. 42 anos, 14 deles vividos naquela terra, plantando, colhendo, cozinhando, adoecendo e me levantando. 42 anos e um filho que não chegou a nascer direito. Ficou só 3 meses dentro de mim e quando foi embora, levou junto uma parte minha que eu nunca mais encontrei. Não falei nada disso para o Osório. Perguntei se eu podia pegar minhas coisas. Ele disse que sim, dentro do razoável. Levei as roupas, o terço da minha mãe, a caixa de ferramentas que tinha sido do meu pai, um formão, uma enxada de cabo curto, uma pá de ponta, e a escritura de um pedaço de terra que meu pai havia me deixado antes de morrer. Uma gleba seca no fim de uma estrada que não tinha nem nome, num trecho de cerrado que ninguém queria porque todo mundo dizia que ali o chão não prestava. Pedra e areia e poeira. Aquilo era o que sobrou do meu pai, depois que os irmãos dele partiram, o que havia de bom entre si. Peguei também a mula velha que era minha desde antes de casar, a baiana. Ela estava tão velha que o Osório não fez questão. Saí numa tarde com a baiana carregada e a pasta da escritura presa debaixo do braço. Não olhei para trás, não porque eu fosse forte. Eu não era forte. Eu estava apenas com medo de que, se olhasse, o choro saísse e eu não conseguisse mais andar. A notícia correu rápido, como toda notícia ruim num lugar pequeno. Antes de eu chegar na terra do meu pai, já tinha gente sabendo. E quando montei um barraco de lona ao lado de uma árvore de pequitorta e comecei a limpar o terreno, os comentários não demoraram. O filho do Adalberto, que tinha uma venda na beira da estrada, passou de bicicleta numa tarde e gritou do portão. Dolores, você vai plantar o que nessa pedreira? Sonho. Ri com ele, não porque achasse graça, mas porque aprendi que rir é às vezes a única resposta que não custa nada e ainda confunde quem está esperando que você chore.
Depois teve o seu Amâncio, que era dono das terras do lado e que um dia apareceu encostado na cerca só para olhar. Ficou um tempo em silêncio, depois falou com aquela calma de quem acha que está sendo gentil. Moça, eu já tentei poço aqui 3 vezes. Não tem água nessa terra. A geologia não permite. Eu perguntei se ele era geólogo. Ele disse que não, que era só um homem com experiência. Agradeci a experiência e voltei para o que estava fazendo. Mas havia noites em que eu não dormia. Não por causa dos outros, por causa de mim mesma. Deitava no colchão fino que tinha trazido e ficava ouvindo o cerrado à noite. O coachar distante, o vento nas folhas secas, o barulho que a baiana fazia quando se mexia no pequeno cercado que eu havia feito para ela. E pensava no Geraldo. Pensava nele sem romantismo, do jeito que a gente pensa em quem viveu ao lado, com as imperfeições, com as brigas miúdas, com os silêncios que às vezes eram companhia e às vezes eram peso. Pensava também no bebê que não ficou. Naqueles 3 meses em que eu andava diferente, com uma sensação nova no corpo, uma espécie de responsabilidade que eu não sabia que existia até aparecer. E depois a dor, e depois o vazio, e o Geraldo que não sabia bem como me consolar, e eu que não sabia bem como pedir. Essas noites eram longas, mas eu me levantava antes do sol, não por disciplina, por necessidade. Tinha trabalho a fazer, e o trabalho não esperava o luto acabar. Na verdade, comecei a suspeitar que o trabalho era o único jeito que eu conhecia de carregar o luto sem ser por ele carregada. Então eu levantava, pegava a pá e ia cavar. O meu pai era um homem de poucas palavras e muita observação. Quando eu era criança, ele me levava para andar pelo cerrado de manhã cedo, antes do calor pegar. Não para me ensinar nada de forma declarada. Ele não era professor, não tinha esse jeito, mas ia apontando coisas com o queixo, com um aceno de cabeça, e eu fui aprendendo a ler o que ele lia. Mostrou uma vez uma baixada onde o capim era mais verde que o resto, mesmo em agosto. Aqui embaixo tem umidade, ele disse. A terra úmida não mente. Mostrou as raízes de certas plantas que entram fundo, que vão atrás do que não aparece na superfície. Mostrou como as abelhas, num certo tipo de tarde, indicam onde a água está mais próxima. Coisas que a escola não ensina. Coisas que se perdem quando os velhos morrem sem ter com quem falar. Meu pai morreu quando eu tinha 26 anos, mas algumas coisas que ele disse ficaram. Foram essas coisas que eu fui consultar quando cheguei naquela terra. Andei o terreno inteiro nos primeiros 3 dias. Não plantei nada, não limpei nada, só andei. Levantava antes da aurora e saía descalça pelo chão ainda frio, prestando atenção no que estava debaixo dos pés. O solo era duro, sim, pedregoso em várias partes. Tinha uma área no fundo do lote, quase na divisa com o Amâncio, onde a terra era mais escura. Não muito, mas o suficiente para quem estava olhando de verdade. O capim ali era levemente diferente. Mais baixo, mais fechado, de uma cor que tinha mais cinza azulado do que o amarelo palha do resto. No 3º dia encontrei, perto de uma rocha aflorada, um pequeno agrupamento de samambaias do campo. Coisa discreta, quase nada, mas samambaia não mente. Samambaia não cresce longe de umidade. Fiquei parada ali um tempo, olhando para aquelas plantas miúdas, como se elas fossem me dizer algo em voz alta. Não disseram, mas eu já sabia o que precisava fazer. Cavei durante 16 dias seguidos. Não tenho como descrever esses dias sem que pareça exagero, mas é a verdade crua. 16 dias de pá, de picareta, de formão nas pedras. Levantava com o escuro, trabalhava até o sol bater forte demais, descansava 2 horas na sombra do barraco, voltava até anoitecer. As mãos foram as primeiras a protestar. Apareceram bolhas no 3º dia, depois as bolhas estouraram e apareceu carne viva. Depois, a carne viva foi endurecendo até virar calo. Existe uma fase entre a bolha e o calo que é a pior, quando a pele ainda não decidiu o que vai ser e dói a cada cabo de ferramenta.
Comi pouco nesses dias. Tinha feijão, farinha, um toucinho que eu racionei com cuidado. Fiz um balaio de palha e colocava na baiana, às vezes, um punhado de milho que eu ainda tinha de uma compra pequena. Ela me olhava com aqueles olhos grandes e pacientes de mula velha, e eu ficava achando que ela me entendia mais do que qualquer pessoa daquela redondeza. No 9º dia, a parede da escavação abriu uma rachadura e entrou terra misturada com pedra e eu quase fui junto. Saí do buraco com o joelho sangrando e um susto que ficou na garganta por horas. Sentei na borda da escavação, respirei fundo, olhei para o buraco e fui deitar. Na manhã seguinte, voltei. Não porque era corajosa, porque não tinha outra opção que não implicasse em dar razão a quem não merecia ter razão. No 13º dia, o chão mudou. Não de repente, foi gradual, como tudo que é verdadeiro. A terra foi ficando mais escura à medida que eu descia. Menos pedra, mais argila. Um cheiro diferente começou a subir do fundo do buraco. Aquele cheiro de terra que nunca viu sol, úmida e antiga, que a gente reconhece antes de entender o que está sentindo. No 15º dia, quando fui picar o chão da escavação pela manhã, a pá entrou mole demais. Parei, fiquei olhando. Fiz de novo, devagar. A pá entrou fácil, e quando puxei havia lama no cabo. Lama, não barro seco, lama de verdade, escura, pesada, com aquele brilho que a umidade dá à terra. Fiquei parada dentro daquele buraco de quase 4 metros de profundidade, sozinha, com a pá na mão e a lama nos pés descalços. E o choro que estava represado desde a morte do Geraldo, desde a perda do filho que não ficou, desde o dia que o Osório entrou no meu terreiro com os papéis, aquele choro saiu inteiro de uma vez. Chorei feio. Chorei do jeito que a gente chora quando não tem audiência, sem nenhum cuidado, sem nenhuma compostura. Chorei com a cabeça baixa e os ombros sacudindo e a boca aberta e nenhum som bonito saindo. Depois, enxuguei o rosto com o punho. Subi a escada de tábuas que eu mesma tinha encaixado na parede do buraco. Fui até onde estava a baiana. Não disse nada para ela, mas passei a mão no pescoço dela por um tempo. No 16º dia, a água veio. Não jorrou como nas histórias que os outros contam de poço. Não foi um milagre espetacular. Não brotou em forma de fonte como nas gravuras bíblicas que ficavam penduradas nas paredes das casas antigas. A água veio devagar, como a maioria das coisas que são reais, enchendo o fundo do buraco por baixo, subindo lentamente, sem anúncio. Fiquei na borda olhando ela subir. Demorou quase 2 horas para ter o suficiente para eu testar. Quando tinha uns 30 centímetros, desci, abaixei, mergulhei as mãos e bebi na palma. Fria, limpa, com aquele gosto de mineral que a água de poço tem e que a água de torneira nunca vai ter. Sentei ali, dentro do poço, com a água até o tornozelo e as paredes de terra dos 4 lados, e fiquei quieta por um tempo. Pensei no meu pai. Pensei em como ele teria reagido. Ele que não era homem de demonstração, que expressava satisfação com um silêncio diferente dos outros silêncios. Ele teria vindo até a borda, olhado lá dentro, assentido uma vez com a cabeça. Não precisava de mais. Pensei também nos que tinham rido. O filho do Adalberto na bicicleta, o seu Amâncio e sua geologia de experiência, os olhares de canto de quem eu encontrava quando ia à venda, aquele tipo de olhar que não precisa de palavras para dizer você está se iludindo. Não senti raiva naquele momento. Senti algo mais quieto do que raiva, mais firme. A notícia do poço chegou antes que eu fosse contar para alguém. Não sei quem viu, não sei como correu, mas em 2 dias, quando fui à venda do Adalberto comprar uma lona nova e um rolo de arame, o filho do Adalberto me olhou diferente. Não disse nada, mas o olhar tinha mudado. Tinha saído aquela pontada de escárnio que eu conhecia bem e entrado no lugar uma coisa que eu também conheço, mas que prefiro não nomear porque vira conversa comprida. O seu Amâncio apareceu na cerca no 3º dia, depois que a água veio. Ficou olhando o poço de longe por um tempo. Achei que não tinha água aqui, ele disse por fim.
Tinha, eu respondi. Estava só funda. Ele ficou mais um pouco em silêncio. Depois, vai dar conta de irrigar o que com isso? Vou descobrir. Ele foi embora sem responder. Mas deu para notar que ele foi mais devagar do que tinha chegado. Naquela noite, deitei no colchão fino e olhei para o teto de lona que balançava com o vento do cerrado. Tinha água, tinha uma pá, um formão, uma enxada de cabo curto, tinha a baiana, tinha a escritura da terra, tinha as mãos calejadas e o joelho que ainda doía da queda. Era pouco, era muito menos do que eu tinha tido antes. Era o tipo de inventário que, se você parar para listar, fica com vontade de chorar de novo. Mas não chorei. O choro já tinha saído lá embaixo, dentro do poço, com os pés na lama e as paredes de terra dos 4 lados. Aqui fora, com o vento e o cerrado, e a baiana respirando no cercado, o que me sobrou foi uma coisa mais sólida. Ainda não era esperança. Esperança é leve, e o que eu sentia era pesado. Era mais parecido com determinação, com aquela disposição cansada de quem não vai parar, não porque acredita no final feliz, mas porque parar não é uma opção que caiba dentro do que você é. Fechei os olhos, e quando o sol voltou, eu também voltei com ele. Água no poço não é o mesmo que água na roça. Aprendi isso no primeiro dia que tentei irrigar. Fiz um sulco com a enxada desde a borda do poço até um pedaço de terra que eu havia limpado. Uns 20 metros, nada mais. Enchi um balde, caminhei até o sulco, joguei. Voltei ao poço, enchi de novo, caminhei, joguei. Fiz isso por 2 horas, até minha coluna dizer que havia um limite para o que um corpo aguenta sem reclamar em voz alta. Olhei para o trecho molhado. Era pouco. Era ridiculamente pouco para o trabalho que tinha dado. Se eu fosse irrigar o suficiente para plantar de verdade, com balde e braço, levaria o dia inteiro para molhar um canteiro do tamanho de uma esteira. E ainda teria a terra para preparar, a semente para plantar, o mato para limpar. Um corpo só não fecha essa conta. Sentei na borda do poço e fiquei pensando. Foi aí que me lembrei da roda. Meu pai tinha uma fotografia recortada de alguma revista antiga, colada na parede do quarto com goma de farinha. Uma roda d'água de madeira girando num riacho do interior, daquelas que usavam a própria força da corrente para mover água para cima. Eu olhei para aquela fotografia tantas vezes na infância que ela entrou na memória junto com outras coisas que ficam. O cheiro do fogão de lenha da minha mãe, o barulho de chuva no telhado de zinco, a voz do meu pai lendo em voz baixa à noite. Não tinha riacho, mas tinha poço e tinha cabeça. O princípio era diferente, mas a lógica era parecida. Usar movimento para carregar água sem depender só do braço humano. Se eu conseguisse fazer uma roda que puxasse água do poço em ciclo contínuo, movida por alguma força que não fosse só a minha, eu poderia irrigar uma área muito maior com o mesmo esforço. O problema era que eu não era carpinteira, não tinha madeira boa e não tinha dinheiro para comprar nada. Fiquei com esse problema por 3 dias antes de começar a trabalhar nele. Madeira eu encontrei no próprio cerrado. Não a madeira certa, mas madeira. Tinha uns paus de leite derrubados por uma tempestade antiga que apodreciam na divisa do terreno, ainda com trechos firmes no miolo. Tinha uns galhos de aroeira que eu havia cortado quando limpei o terreno e empilhado sem destino. Tinha as tábuas que eu havia usado como escada dentro do poço, que ainda serviam. Ferramentas eu tinha. O formão do meu pai, que estava bem afiado porque eu havia cuidado dele. Um serrote que havia comprado na venda com o pouco dinheiro que restava de uma venda de galinhas que eu criava num cercado improvisado. Arame, prego, uma furadeira manual enferrujada que achei enterrada num canto do terreno quando estava limpando. De quem era, não sei. Mas limpei a ferrugem com areia grossa e óleo de cozinha e ela voltou a funcionar. Passei 2 dias só rabiscando no chão com um graveto. Desenhando, apagando com o pé, desenhando de novo, tentando entender como as peças se encaixariam, onde estaria o peso, como a roda rodaria sem travar, como os recipientes prenderiam a água lá embaixo e a soltariam em cima. Não sou engenheira, errei muita coisa,
mas tinha tempo. Ou melhor, não tinha outra coisa mais importante para fazer com o tempo que eu tinha. A primeira versão da roda durou 1 dia e meio. Travou no eixo porque o madeirame não estava nivelado. Quando empurrei para testar o movimento, a estrutura inteira corcoviou para o lado esquerdo e um dos braços de aroeira rachou no meio com um estalo seco que assustou a baiana. Fiquei olhando para a estrutura torta por um momento. A baiana me olhou de volta. Eu sei, falei para ela. Desmontei tudo. Separei o que ainda servia do que havia quebrado. Recomeçando. A segunda versão durou 4 dias antes de eu perceber o problema. Os recipientes que eu havia amarrado nos braços, latas de conserva vazias que havia guardado, eram pequenos demais e pesados demais em proporção ao tamanho da roda. A física não colaborava. Desmontei de novo. Na terceira versão, usei bambu que crescia na beira de um brejo pequeno que havia a uns 500 metros do terreno. Bambu é leve, é resistente na direção certa, e eu lembrava de ter visto meu pai usar bambu rachado como calha. Cortei os colmos no comprimento certo, fechei uma extremidade com barro e deixei secar ao sol por 2 dias antes de encaixar. Nessa semana comi muito pouco. O feijão havia acabado. Tinha farinha, tinha sal, tinha algumas raízes de mandioca que havia plantado como teste num canteiro pequeno e que ainda não estavam no ponto. Comi farinha com sal e água por 4 dias seguidos, e no 5º dia achei um ninho de codorna abandonado com 3 ovos que ficaram o jantar mais bem-vindo da minha vida. Não me lembro de ter sentido pena de mim mesma nessa época. O que eu me lembro é de ter sentido fome de verdade, não a fome metafórica que as pessoas usam para falar de ambição, mas a fome física que ocupa o pensamento com uma persistência incomoda e que a gente aprende a empurrar para o lado quando não tem como resolver logo. A terceira roda funcionou. Não foi bonita, não foi silenciosa. Era uma estrutura torta de madeira de serrado e bambu e arame e improviso, com uma aparência que qualquer carpinteiro de verdade olharia com pena. Mas quando empurrei os braços e a roda começou a girar, os colmos de bambu mergulharam no poço, encheram, subiram e a água começou a cair na calha que eu havia inclinado em direção ao terreno. Água correndo, sem balde, sem braço, só o movimento da roda. Fiquei ali parada, vendo aquilo acontecer por um tempo que não soube medir. Havia algo naquela água escorrendo pela calha de bambu que era maior do que a utilidade dela. Era a prova de que um raciocínio meu havia funcionado, que o meu pai havia me ensinado, olhar, pensar, testar, recomeçar, valia alguma coisa no mundo real. Depois de um tempo, fui até a calha e bebi um gole da água que corria, fria, limpa, a mesma água do poço. Plantei com a umidade que a roda me dava. Comecei pequeno, porque a roda precisava de ajuste constante e porque o terreno ainda estava duro em muitos trechos e precisava ser trabalhado antes de receber semente. Plantei feijão calpi, que resiste bem ao calor e não exige muito do solo. Plantei mandioca em maior quantidade. Plantei milho numa faixa mais larga, onde o chão parecia mais fundo. Trabalhei a terra com a enxada de cabo curto por semanas. O cabo curto obrigava a curvar mais o corpo, o que doía mais na lombar, mas era o que eu tinha e não havia sentido em lamentar o que não tinha. A seca naquele ano foi séria. Eu sabia disso, porque via o cerrado ao redor mudando, o capim amarelecendo antes do tempo, as árvores soltando folhas cedo demais, a terra das estradas ficando mais fina e mais pó. Os passarinhos que costumam aparecer perto de água foram sumindo do entorno e aparecendo perto do meu terreno. Isso me dizia algo sobre a situação lá fora, mas no meu canteiro a roda rodava, a água corria, a terra bebia. Lembro de uma manhã de julho, quando a seca já estava pesada no ar, que acordei antes do sol como de costume e fui até o canteiro verificar as plantas. O feijão estava bom, as vagens já apareciam. O milho tinha chegado na altura do joelho. A mandioca estava firme, com aquela folha estrelada que é quase elegante quando a planta está saudável.
Fiquei ali no meio do canteiro, com os pés na terra ainda fria, e olhei para tudo aquilo com uma sensação que não era alegria exatamente. Era algo mais quieto, mais sólido. Era o reconhecimento de que o trabalho havia dado resultado, que a conta tinha fechado. Pensei no Osório naquele momento, não com rancor. A raiva que eu havia sentido no começo havia esfriado e virado outra coisa, mais fria e mais clara. Pensei nele com a mesma objetividade com que eu pensava nos problemas da roda. Identificar o que estava errado, entender o mecanismo, pensar no que precisava ser feito. Havia uma injustiça. A injustiça não havia sumido só porque eu havia encontrado água e feito a terra produzir. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Tinha chão embaixo dos pés. E quem tem chão embaixo dos pés não pede favor. Negocia. O seu Amâncio voltou na cerca em agosto. Dessa vez não era curiosidade. Era a seca que o havia mandado. As terras dele estavam ressecadas. O açude que ele havia usado por anos estava na metade da capacidade e ainda descendo. O gado estava magro. Eu via da minha parte do arame. O capim da terra dele era palha pura, enquanto do meu lado havia uma faixa verde que acompanhava o traçado das calhas. Ele ficou um tempo olhando. Depois disse: Dolores, você estaria disposta a conversar sobre a água? Não respondi de imediato. Deixei o silêncio ocupar o espaço por alguns segundos, não por crueldade, mas porque certas respostas pedem um momento antes de serem ditas. Estou, falei por fim. Mas conversa sobre água aqui começa com conversa sobre outras coisas primeiro. Ele franziu o senho. Que outras coisas? Sente aqui, disse, indicando a sombra de um pequizeiro que havia na divisa. Isso vai demorar um pouco. Ele sentou, e eu comecei a falar. O seu Amâncio era um homem de 60 e poucos anos, com mãos grandes de quem havia trabalhado a vida inteira e uma testa larga que franzida ficava ainda mais larga. Tinha filhos espalhados pelo município, uma esposa que eu nunca havia conhecido de perto e uma reputação de homem justo que, agora que eu estava do outro lado de uma negociação com ele, eu precisava avaliar por mim mesma. Sentou na sombra do pequizeiro sem reclamar. Isso já dizia alguma coisa. Comecei pelo começo, porque não vejo sentido em começar pelo meio. Contei sobre o Geraldo, sobre o Osório e os papéis, sobre a saída com a baiana e as ferramentas e a escritura da terra que ninguém queria. Contei sem drama, do jeito que você conta um percurso. Aqui virei à direita, aqui o chão estava ruim, aqui parei para descansar. Não pedi compaixão. Não estava apresentando uma queixa. Estava apresentando um contexto, porque contexto é o que separa uma conversa honesta de uma negociação cega. O seu Amâncio me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou um tempo em silêncio. Olhava para a roda d'água lá no fundo do terreno, que girava devagar com o peso da água nos bambus. Eu sabia do Osório, disse por fim. Todo mundo sabia, e ninguém disse nada. Não foi acusação. Foi constatação. Ele assentiu uma vez, levemente, como quem aceita um peso que preferia não carregar, mas que reconhece ser seu. Não era minha briga, ele disse. Não era, concordei. Mas agora você está na minha cerca pedindo água, e a água é minha. Então agora é hora de você decidir se ainda não é sua briga. Ele me olhou com uma expressão que eu não soube classificar de imediato. Depois entendi. Era o olhar de quem está sendo visto com mais clareza do que estava acostumado. O que eu propus era simples na estrutura, embora eu soubesse que ia parecer difícil para ele engolir. Eu cederia acesso a uma derivação da minha calha principal que ele poderia usar para molhar um pasto e manter o gado vivo durante a seca. Em troca, queria duas coisas. A primeira era material, 2 semanas do trabalho de um dos filhos dele, para me ajudar a ampliar o sistema de irrigação. Eu tinha projeto na cabeça, mas não tinha braço suficiente para executar no tempo certo. A segunda era diferente. Quero que você vá comigo ao cartório, disse. Ele franziu a testa de novo. Para quê? Para assinar como testemunha de um registro que preciso fazer.
e para depois, quando for necessário, estar disposto a dizer em voz alta o que você sabe sobre como a terra do Geraldo foi tomada. O silêncio que veio depois foi longo. Ouvi a roda girando lá no fundo. Ouvi a baiana se mexendo no cercado. O vento no cerrado tem um som específico. Não é assobio, é mais um movimento de folha seca contra folha seca, um atrito constante e baixo, que parece que a terra está pensando. Osório tem amigos no cartório, ele disse. Eu sei, por isso preciso de uma testemunha que não seja eu. Ele não vai gostar. Não, concordei. Não vai. Mais silêncio. E se eu não aceitar? Ele perguntou. Não era ameaça. Era uma pergunta genuína, de quem está avaliando os lados de uma decisão. Respondi com honestidade. Então eu não te dou a água. Não por vingança. Não tenho energia para manter mágoa de quem nunca me devia nada. Mas porque o que eu tenho aqui, construí com o que eu tinha, e não tenho obrigação de dividir com quem não está disposto a ser justo comigo em troca. O seu Amâncio olhou para as próprias mãos por um tempo. Depois, assentiu. Segunda-feira o Cristiano vai estar aqui cedo. E o cartório? Eu vou com você. Estendeu a mão. Apertei. O Cristiano era o filho mais novo do Amâncio, 18 anos, com aquele jeito de rapaz que ainda não sabe muito bem para onde vai, mas que trabalha sem reclamar quando recebe direção clara. Chegou segunda-feira antes do sol, como prometido, com uma enxada nova no ombro e uma expressão de quem estava curioso, mas não ia perguntar. Mostrei o que precisava ser feito. Ampliar o sistema de calhas em mais 2 ramais, alcançando uma área de plantio que eu havia preparado, mas não conseguia molhar com o que tinha. Expliquei o princípio da inclinação, mostrei como o bambu precisava ser encaixado para não perder água pelo caminho, indiquei onde o terreno pedia atenção especial por ser mais pedregoso. Ele ouviu, fez algumas perguntas diretas e boas e foi trabalhar. Eu trabalhei do lado. Naquelas 2 semanas, aprendi que o Cristiano era o tipo de pessoa que você não precisa supervisionar, só orientar. Ele pegava o raciocínio e levava adiante, muitas vezes encontrando soluções mais elegantes do que as que eu havia pensado. No 4º dia, quando estávamos encaixando um trecho difícil, onde o terreno subia levemente, foi ele que sugeriu inclinar o ramal em zigue-zague em vez de reto, perdendo menos pressão. Funcionou melhor do que minha ideia original. Não disse isso para ele com essas palavras, mas disse que a solução estava boa, e ele entendeu o que eu quis dizer. Fomos ao cartório numa quinta-feira. Eu, o seu Amâncio, e uma pasta com todos os documentos que eu havia guardado desde o início. A escritura do meu pai, a certidão de casamento com o Geraldo, documentos de imposto rural de quando a terra ainda estava no nome do sogro, 2 cartas do próprio Geraldo registradas nos correios anos antes. Ele tinha o costume de registrar correspondência importante, um hábito de homem que não confiava em nada que não tivesse protocolo, e uma declaração que eu havia escrito à mão com letra cuidadosa, narrando o que havia acontecido com data e detalhes. A atendente do cartório era uma mulher de uns 40 anos com óculos de armação grossa e uma expressão neutra que eu não conseguia ler. Olhou para a pasta, olhou para mim, olhou para o seu Amâncio. A senhora quer registrar o quê, exatamente? Tudo que está aqui, disse. E quero o protocolo de entrada de requerimento de reconhecimento de meação sobre a propriedade registrada no nome do meu cunhado Osório. Ela piscou uma vez. Isso vai gerar um processo. Eu sei. O senhor Osório vai ser notificado. Eu sei. Ela olhou para o seu Amâncio. O senhor é testemunha? Sou, ele disse, com uma firmeza na voz que eu não esperava e que me fez olhar para ele de lado. Havia algo ali que era mais do que o acordo que tínhamos feito. Havia uma decisão que ele havia tomado por conta própria. Levou quase 2 horas. Formulários, reconhecimento de firma, protocolo. Quando saímos do cartório, o sol de agosto batia forte na calçada e o ar cheirava a poeira de estrada. O seu Amâncio ficou parado na calçada por um momento, olhando para a rua.
O Osório vai me procurar, ele disse. Vai. Você sabia disso quando me pediu? Sabia. Ficou um tempo em silêncio. Depois, minha mãe era viúva, ele disse. Só isso. Não explicou mais nada. Não precisava. A notícia do cartório chegou antes de nós. Não sei como. Talvez a atendente de óculos tivesse parente que conhecia o Osório. Talvez o mundo pequeno funcionasse como sempre funcionou, com as informações correndo por caminhos que a gente não vê. Mas quando cheguei de volta ao terreno naquela tarde, havia uma mulher sentada numa pedra perto do meu portão. Eu não a conhecia bem. De vista, sim. Era a Conceição, viúva do seu Zacarias, que havia morrido no ano anterior, moradora de um sítio a uns 6 quilômetros. Uma mulher de uns 50 anos, com um lenço amarrado na cabeça e uma expressão de quem tinha andado longe com um propósito. Me disseram que você foi ao cartório, ela disse quando cheguei perto. Fui. Que você abriu processo contra seu cunhado pela terra. Abri. Ela ficou me olhando por um tempo. Tem alguém que pode me ajudar a fazer o mesmo? Ela perguntou. Meu sogro está tentando tomar o que o Zacarias deixou para os meninos. Os meninos são pequenos ainda. Não tem como se defender. Olhei para ela. Olhei para o terreno atrás de mim. A roda girando, as calhas, o verde do canteiro que existia onde antes havia só pedra e seca. Entra, disse. Vou esquentar café. A Conceição foi a primeira. Depois dela vieram outras. A Neide, cujo marido havia morrido deixando uma dívida que os filhos dele de outro casamento queriam transferir para ela. A Gertrudes, expulsa da casa onde havia morado 23 anos, porque a escritura estava só no nome do marido e os herdeiros não a reconheciam como parte. A Jovita, mais jovem, que havia perdido o companheiro sem serem casados no papel e não sabia se tinha algum direito sobre alguma coisa. Vinham uma de cada vez, na maioria das vezes de tarde, quando o trabalho mais pesado do dia estava feito. Sentavam na sombra do pequizeiro, o mesmo onde eu havia conversado com o seu Amâncio, e me contavam as histórias delas. Eu ouvia. Não tenho formação jurídica. Não sabia resolver os problemas delas do mesmo jeito que não sabia construir uma roda d'água antes de construir uma. Mas sabia ouvir, sabia organizar o que ouvia, e sabia que havia um advogado no município que atendia pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais uma vez por mês. Comecei a escrever as histórias delas num caderno. Não era literatura, era documentação. Nome, situação, data, documento disponível, documento que faltava. O tipo de organização que meu pai teria aprovado. Objetiva, sem ornamento, útil. Quando o advogado do sindicato veio no mês seguinte, fui com o caderno e com a Conceição e com a Neide. Ele leu o caderno com uma atenção que me surpreendeu. Depois me olhou com uma expressão avaliativa. Você organizou isso tudo sozinha? Sim. Tem mais mulheres nessa situação além dessas. Tenho os nomes de mais 6. Ele ficou em silêncio por um momento. Volta semana que vem com todas que puder trazer, ele disse. Vou ver o que dá para fazer. Voltei para o terreno naquela noite, com o caderno debaixo do braço e a cabeça cheia de coisas que precisavam ser colocadas em ordem. A roda girava no escuro. Eu ouvia o barulho dela, um rangido suave e ritmado que já havia virado som de fundo da minha vida, como o coachar das rãs e o vento nas folhas. Sentei na beira do poço e olhei para dentro. A água estava lá, escura e quieta no fundo, refletindo um pedaço de céu estrelado. Pensei em tudo que havia começado ali dentro, não só a água, mas tudo que veio depois. A roda, a plantação, o Cristiano e seus 2 ramais, o seu Amâncio na calçada do cartório dizendo minha mãe era viúva, a Conceição na pedra do portão, o caderno, o advogado. Havia uma linha reta entre aquele buraco no chão e tudo aquilo. Não era um milagre, não era destino, era consequência. A consequência demorada e trabalhosa de uma decisão tomada no escuro, com fome, com as mãos em carne viva, quando não havia nenhuma razão visível para acreditar que aquilo ia dar em alguma coisa. O poço não havia me dado sorte, havia me dado chão,
E quem tem chão embaixo dos pés começa a enxergar mais longe. O Osório apareceu em setembro. Não mandou recado, não avisou. Apareceu numa manhã de terça-feira com o carro dele, um caminhonete branca com a lateral empoeirada da estrada, e parou na frente do portão com o motor ainda ligado por um tempo, como se estivesse decidindo se ia descer ou não. Eu estava no canteiro quando ouvi o motor. Não corri, não me escondi, não fiz nada diferente do que estava fazendo. Continuei capinando até ele descer e se aproximar do portão. Estava mais velho do que quando o havia visto pela última vez. Ou talvez eu estava olhando diferente. O cabelo havia grisalhado nas laterais, a barriga estava maior, mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos de quem está acostumado a entrar nos lugares sem bater. Dolores, ele disse. Osório, respondi. Não abri o portão. Fiquei do meu lado e ele ficou do lado dele, com a cerca de arame entre nós dois. Havia algo justo nessa geometria que não planejei, mas que aceitei. Você foi ao cartório, ele disse. Fui. Abri o processo. Abri. Ficou olhando para o terreno atrás de mim, para a roda, para as calhas, para o verde do canteiro que se espalhava onde antes havia só pedra e seca. Vi o momento em que ele entendeu que o que estava olhando não era obra de sorte ou de favor. Era obra de trabalho. O tipo de trabalho que não tem como negar quando está na frente dos seus olhos. Isso tudo, ele disse, com um gesto largo que abrangia o terreno inteiro. Você fez sozinha? Fiz. Mais silêncio. O vento mexeu nas folhas do pequiseiro. O advogado do sindicato não tem peso para ganhar de mim no cartório, ele disse por fim. Não era ameaça declarada. Era do tipo mais insidioso. A informação colocada como fato, como se a realidade já estivesse decidida antes de qualquer processo. Eu conhecia esse tom. Era o tom com que ele havia espalhado os papéis na minha mesa de peroba naquele dia. O tom de quem considera o assunto encerrado antes de o outro lado ter falado. Pode ser, disse. Mas vai ser difícil explicar as cartas registradas do Geraldo, os recibos de imposto rural com meu nome junto, e o depoimento de 3 vizinhos que viram o que aconteceu quando você chegou com a pasta. Ele me olhou. O Amâncio. Entre outros. O maxilar dele se moveu levemente, como quem mastiga algo amargo, sem querer demonstrar. O que você quer, Dolores? E ali estava a pergunta verdadeira. Demorou, mas chegou. Sempre chega. No momento em que a pessoa do outro lado percebe que não está mais negociando com quem ela pensava que estava. Respondi sem hesitar, porque havia pensado nessa resposta muitas vezes. Havia testado ela em silêncio, havia tirado tudo que era raiva e tudo que era mágoa e ficado só com o que era real. Quero a minha parte. O que a lei diz que é meu por ter sido mulher do Geraldo por 14 anos. Não quero a terra toda. Não estou pedindo o impossível. Quero o que é justo, segundo o Código Civil, que você devia ter respeitado desde o começo. E se eu não aceitar o acordo? Então o processo segue. E vai demorar e vai custar, e no final vai aparecer nos registros do cartório de qualquer jeito. Só vai demorar mais. Parei um momento, depois continuei. Mas tem uma coisa que você precisa saber, Osório. Eu não estou só. Tem outras mulheres nessa situação. Tem um advogado que está olhando para o padrão, não só para o meu caso. E tem um vereador no município que está interessado no assunto porque a eleição vem aí. E viúva desamparada no cerrado é o tipo de história que roda. Não era ameaça, era informação. A diferença é importante. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois olhou para a roda d'água outra vez. Preciso conversar com meu advogado. Ele disse. Claro, respondi. Meu número está no protocolo do cartório. Voltou para o caminhonete. Ligou o motor. Ficou parado por um momento antes de engatar a marcha. Um momento que eu entendi, sem que ninguém precisasse dizer nada, como o momento em que alguma coisa dentro dele se rearranjou de um jeito que não voltaria a ser como era antes. Depois foi embora. A poeira da estrada levantou atrás do carro e foi sumindo devagar. Voltei para o canteiro e continuei capinando.
O acordo veio 6 semanas depois, através dos advogados. Não foi tudo o que eu queria. Acordo nunca é. Mas foi justo no sentido preciso da palavra. Correspondeu ao que a lei previa, nem mais nem menos. Uma fração da propriedade do Geraldo convertida em valor, depositada em parcelas num prazo de 2 anos. Não me tornava rica, me tornava desobrigada. Desobrigada de sobreviver só no limite, desobrigada de calcular cada quilo de farinha, desobrigada de adiar tudo que precisasse de investimento mínimo. Assinei os documentos numa tarde de outubro, na sala do advogado do sindicato, com a Conceição sentada do meu lado. Porque ela havia insistido em vir, disse que queria ver como era quando dava certo, para ter um modelo na cabeça quando chegasse a vez dela. Quando saímos, ela me pegou pelo braço na calçada. "Como você se sente?" ela perguntou. Pensei na pergunta de verdade, porque ela merecia uma resposta de verdade. "Cansada", disse, mas do jeito certo de cansada. Ela deu uma risada curta, que era mais alívio do que alegria. Entendi o que ela quis dizer. O caso da Conceição foi resolvido 2 meses depois. O da Neide demorou mais. Havia uma dívida real entrelaçada com a injustiça, e separar as duas coisas pediu paciência e documentação cuidadosa. Mas o advogado do sindicato havia gostado do caderno que eu havia montado, e havia pedido para eu continuar fazendo o mesmo com cada caso novo que aparecesse. "Você tem um jeito de organizar fatos", ele disse, numa tarde em que estávamos revisando documentação. "Sem emoção em excesso, sem omitir o que importa. É mais difícil do que parece." Não respondi nada, mas pensei que esse jeito de organizar fatos havia começado com o meu pai, me ensinando a ler o cerrado, a olhar sem projetar, a ver o que está em vez do que a gente quer que esteja. As mulheres continuaram aparecendo. Não em quantidade enorme, não era movimento, não era organização formal, não tinha nome nem bandeira. Era simplesmente o fato de que quando uma mulher em situação difícil ouve que outra mulher em situação difícil encontrou um caminho, ela vai atrás do caminho. Simples assim, antigo assim. Algumas das histórias eram mais complicadas do que eu podia ajudar. Nessas, eu encaminhei para o advogado diretamente, com o resumo escrito no caderno. Algumas tinham soluções que eu não havia previsto. Um caso em que a saída foi através de um inventário que ninguém havia aberto. Outro em que um documento guardado num fundo de baú por anos era exatamente o que faltava. Aprendi muito nesse período. Aprendi que a maioria das injustiças que encontrei não eram fruto de maldade elaborada. Eram fruto de um costume antigo de não ver certas pessoas como tendo direitos plenos. Um costume tão enraizado que a própria injustiçada às vezes não sabia que tinha sido injustiçada. Achava que era a ordem natural das coisas, que viúva não herda, que mulher sem filho não é família, que a lei era aquilo que o homem mais forte na sala dizia que era. Essa foi a parte que mais pesou. Não os casos difíceis, mas os casos em que a mulher havia chegado até mim já convencida de que não tinha razão. Que precisava, antes de mais nada, ser convencida de que o direito era real antes de qualquer conversa sobre como buscá-lo. Teve uma tarde de novembro que ficou comigo de um jeito específico. A Jovita, a mais jovem, a que havia perdido o companheiro sem casamento registrado, havia conseguido o reconhecimento de união estável através do advogado, o que lhe garantia direitos sobre o sítio onde havia morado por 8 anos. Tinha 29 anos, 2 filhos pequenos, e quando recebeu a notícia veio ao meu terreno sem avisar. Não falou nada quando chegou. Ficou parada olhando para o canteiro. O feijão que estava na segunda colheita, o milho já colhido e estocado, a roda girando com aquele rangido suave e constante. Depois me perguntou: "Como você não foi embora? Como você aguentou ficar aqui quando todo mundo dizia que não prestava?" Pensei na pergunta. Não tinha para onde ir, disse por fim. Mas também não era só isso. Era que eu precisava saber se o que meu pai havia me ensinado era verdade, se a terra realmente fala,
se você sabe ouvir, se a água está lá, se você sabe procurar. E era verdade. Era, disse. Mas eu não sabia antes de tentar. Não dá para saber antes de tentar. A Jovita ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para mim com uma expressão que eu reconheci, porque era a expressão de quem está montando alguma coisa na cabeça que vai usar mais tarde. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você sente falta dele, do seu marido? A pergunta me pegou de lado, não pela intimidade dela. A Jovita tinha aquele jeito direto de quem ainda não aprendeu a filtrar tudo antes de falar, e eu preferia isso à polidez calculada. Me pegou porque era uma pergunta que eu mesma havia evitado por muito tempo. Fiquei com ela por um momento antes de responder. Sinto, disse, mas não do jeito que eu esperava sentir. Não sinto falta do Geraldo como pessoa que vai voltar. Sinto falta do que era ter alguém que te conhece, da continuidade, de ter uma testemunha do que você vive. A Jovita assentiu devagar, com os olhos úmidos, mas sem deixar cair. É exatamente isso, ela disse baixinho. Ficamos em silêncio por um tempo, as duas, com o rangido da roda e o vento no cerrado e os filhos da Jovita brincando com um graveto na beira do canteiro. Era o tipo de silêncio que não pede nada. Em dezembro, o advogado do sindicato me procurou com uma proposta. Havia uma reunião marcada na Câmara Municipal para discutir um projeto de lei local sobre direitos de herança para cônjuges em propriedades rurais. O vereador que havia prometido levantar o assunto havia de fato levantado, mais por cálculo eleitoral do que por convicção, eu imaginava. Mas o resultado às vezes importa mais do que o motivo. O advogado queria que eu fosse à reunião e falasse, não como testemunha de um caso específico, como alguém que conhecia vários casos, que tinha documentação, que podia falar com objetividade sobre o padrão que se repetia. Olhei para ele por um tempo. Eu não sou advogada, disse. Eu sei. Por isso é melhor que seja você falando. Advogado parece discurso. Você parece verdade. Não respondi na hora. Pedi para pensar. Fui para casa. Cuidei do canteiro. Vi a roda girar. Fiz o jantar. Deitei. E fiquei pensando. Não no discurso. Não sabia fazer discurso e não ia aprender em poucos dias. Pensava em outra coisa. No fato de que havia uma linha, de novo, entre aquele buraco de 4 metros que eu havia cavado com as mãos em carne viva e essa reunião na Câmara Municipal. Linha fina, linha longa, linha que não era reta, mas que era contínua. Pensei na Conceição sentada na pedra do meu portão, na Neide, na Jovita, nos nomes no caderno, nos casos que eu havia encaminhado e nos que ainda estavam abertos. Nas mulheres que ainda não haviam chegado até mim porque não sabiam que havia um caminho para chegar. Na manhã seguinte, liguei para o advogado. Eu vou, disse, mas não faço discurso. Levo o caderno e falo do que está nele. É suficiente, ele disse. Mais do que suficiente, corrigi. A Câmara Municipal ficava num prédio baixo de tijolo aparente no centro da cidade, com uma placa de metal oxidado na entrada e um ventilador de teto que girava devagar demais para fazer diferença no calor de dezembro. Cheguei cedo, não por ansiedade. Cheguei cedo porque é o meu jeito, o mesmo jeito com que chego ao canteiro antes do sol, o mesmo jeito com que meu pai chegava a qualquer lugar que considerava importante. Chegar cedo é uma forma de respeito que não precisa ser declarada. O advogado já estava lá com uma pasta e aquela expressão concentrada de quem está revisando argumentos na cabeça. A Conceição havia vindo também, de ônibus desde o sítio dela, com o lenço amarrado e os ombros quadrados de quem veio com propósito. A Jovita não pôde vir. Os filhos estavam doentes, mas havia me dado um recado para transmitir se fosse necessário. A Neide veio. E veio também uma mulher que eu não conhecia pessoalmente, de um município vizinho, que havia ouvido falar do caderno através de não sei quem e havia feito 50 quilômetros de ônibus para estar na sala. Não era multidão. Éramos poucas, mas poucas com caderno, com documentação, com história verificável, e isso é diferente de poucas com queixa.
A sala tinha uns 40 lugares e estava pela metade. Além de nós, havia agricultores com questões sobre acesso a crédito, um representante de uma cooperativa, 2 vereadores que não eram o proponente do projeto, mas haviam vindo por obrigação de ofício, algumas pessoas que eu não soube identificar, e no fundo da sala, encostado na parede com os braços cruzados, o Osório. Eu o vi antes que ele me visse. Quando me viu, não se mexeu. Ficou com os braços cruzados e aquela expressão fechada. Eu o olhei por um segundo e depois voltei para o caderno que estava segurando. Não havia mais nada a resolver entre nós dois, além do que já estava sendo resolvido pelos advogados. Ele sabia disso. Eu sabia disso. A presença dele ali era de outra natureza. Era a presença de quem quer ver o tamanho da ameaça antes de decidir como reagir. Deixei ele ver. O vereador abriu a sessão com um discurso que durou mais do que precisava e disse menos do que prometia. Falou em modernização, em justiça social, em desenvolvimento rural, em família como base da sociedade. Palavras que sozinhas não carregam peso, mas que em quantidade viram uma espécie de neblina que ocupa o espaço onde deveria haver clareza. Quando chegou minha vez de falar, levantei com o caderno e fui até a frente sem preparar rosto nem voz. Fui do jeito que estava. Meu nome é Dolores, disse. Fui casada por 14 anos com um homem que trabalhou a vida toda numa terra que, quando ele morreu, não foi reconhecida como minha. Fui embora com uma mula velha e uma escritura de terra que ninguém queria. Parei um segundo. A sala estava quieta. Não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar do que encontrei depois que isso aconteceu comigo. Abri o caderno. Comecei a ler os casos. Não com o nome completo. Havia combinado isso com o advogado. Preservar os nomes era parte do acordo com as mulheres. Mas li a situação de cada uma com precisão. Anos de casamento, tipo de propriedade, o que havia sido tomado, o que havia ficado, o que a lei previa e o que havia sido aplicado na prática. Eram 11 casos. Li todos os 11. A sala foi ficando mais quieta à medida que eu lia. Não quieta de entediada, quieta do jeito que as pessoas ficam quando estão ouvindo de verdade, quando o que está sendo dito não tem como ser ignorado, porque é específico, é verificável, é a realidade apresentada sem adorno. Quando terminei de ler, fechei o caderno. O problema não é falta de lei, disse. O Código Civil existe, o direito existe. O problema é que existe um costume mais antigo do que a lei que diz que viúva não é família, que mulher sem filho não tem direito, que a terra fica com quem tem o sobrenome certo. E esse costume continua sendo aplicado toda vez que ninguém está olhando, toda vez que a mulher não sabe que pode contestar, toda vez que o cartório está do lado errado. Olhei para o vereador. O que precisamos não é de uma lei nova. É de um mecanismo que garanta que as leis existentes sejam aplicadas, assistência jurídica no campo, informação preventiva, protocolo para registros de propriedade conjunta no momento do casamento. Coisas simples, coisas que já deveriam existir. Sentei. O advogado me olhou com uma expressão que eu interpretei como aprovação contida. A Conceição, do meu lado, passou a mão no meu braço rapidamente e tirou logo depois, como quem não queria interromper. O debate que veio depois durou mais de 1 hora. Houve resistência. Claro que houve. Um dos vereadores fez perguntas que eram objeções disfarçadas. O representante da cooperativa desviou o assunto 2 vezes para questões de crédito que não tinham relação direta. Um homem de terno que eu não havia notado antes falou sobre a importância de não interferir nos costumes familiares, e eu reconheci naquela frase o mesmo argumento que o Osório havia usado com outros palavreados naquela tarde, com os papéis em cima da minha mesa de peroba. Mas o advogado respondeu bem. A Conceição falou quando o vereador proponente pediu que alguém além de mim confirmasse o padrão que eu havia descrito.
Ela falou com calma, com aquele jeito de mulher que já passou do ponto em que tem vergonha de contar o que aconteceu com ela. E a mulher do município vizinho, que eu não conhecia, falou por último. Não tinha o jeito organizado da Conceição, nem o vocabulário que o advogado usa. Falou torto, com a voz quebrando em alguns momentos, repetindo um trecho que havia dito antes. Mas disse uma coisa que ficou na sala, de um jeito que as palavras organizadas às vezes não ficam. Eu trabalhei 21 anos naquela terra. Plantar, colher, cuidar de doença, fazer cerca quando caía, tirar cobra de dentro de casa. 21 anos. E quando o meu marido morreu, o cunhado me olhou e disse que eu nunca tinha sido dona de nada, que eu era só a mulher que morava lá. Ficou em silêncio por um momento. Só a mulher que morava lá. Não disse mais nada. Voltou para o lugar. A sala ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram. O projeto foi votado naquela mesma sessão, algo que o advogado depois disse que não esperava, que normalmente vai para a comissão e demora meses. Passou com 4 votos a favor e 2 contra. Não era lei federal, não mudava o Código Civil, não resolvia tudo. Era uma resolução municipal que criava um protocolo de assistência jurídica para cônjuges em propriedades rurais e obrigava o cartório local a oferecer informação preventiva sobre registro conjunto de propriedade no momento de qualquer transação que envolvesse casal. Era pouco visto de longe, era muito visto de perto. Saímos do prédio no fim da tarde com o sol baixo e o calor ainda pesado. A Conceição caminhava do meu lado com aquela postura que ela tinha quando estava satisfeita. Ombros levemente para trás, queixo um pouco erguido, sem precisar dizer nada. Vai resolver tudo? Ela perguntou de qualquer forma. Não, disse. Mas vai tornar mais difícil fazer errado sem que ninguém veja. Ela considerou isso por um momento. Serve, ela disse. Serve. Voltei para o terreno já noite fechada. A baiana estava no cercado, quieta e escura, no meio da escuridão maior, e fez um som baixo quando me ouviu chegar. Não relincho, só um murmúrio nasal de reconhecimento. O jeito que ela tinha de dizer estava esperando. Acendi o lampião, bebi água, comi o que havia sobrado do almoço. Depois fui até o poço. Era um costume que havia desenvolvido sem perceber, voltar ao poço quando o dia havia sido longo. Não para buscar água necessariamente, para ficar ali um tempo, para ouvir aquele silêncio específico que tem beira de poço, mais fundo do que o silêncio do cerrado ao redor, como se o buraco no chão captasse uma frequência diferente. Sentei na borda com os pés pendurados para dentro e olhei para baixo. A água estava lá, quieta, escura, refletindo um fragmento de céu estrelado como sempre fazia. Pensei no caminho entre aqui e aquela tarde em que o Osório havia empurrado meu portão com a pasta debaixo do braço. Não era um caminho reto. Nunca é. Era cheio de desvios, de paredes que desmoronaram dentro da escavação, de versões de roda que não funcionaram, de dias com farinha e sal e nada mais, de noites em que o choro saía antes que eu pudesse segurar. Mas era um caminho que existia, que eu havia feito. Há uma coisa que o poço me ensinou que demorei para entender da maneira certa. No começo, quando encontrei a água, pensei que o poço havia me dado força. Que a água era a origem de tudo que veio depois. A roda, a plantação, o acordo com o Amâncio, o processo contra o Osório, as mulheres no Pequizeiro, o caderno, a Câmara Municipal. Mas fui entendendo, com o tempo, que estava invertendo a ordem. O poço não me deu força. A força já estava lá antes. Foi a força que fez o poço. Foram as mãos cavando no escuro sem saber se havia água. Foi a decisão de voltar no dia seguinte depois da parede desmoronar. Foi o jeito que meu pai havia me ensinado a olhar para o chão, sem projetar o que eu queria ver, só vendo o que estava. Foi a teimosia de não ir embora, quando todo mundo dizia que eu devia ir. O poço não criou nada disso, só revelou o que já existia.
É assim com a maioria das coisas difíceis que a gente atravessa. A gente acha que o que sobrevivemos nos transformou em outra pessoa, mais forte, mais capaz. Mas na maioria das vezes a pessoa capaz já estava lá, só ainda não havia sido chamada a aparecer. Pensei no Geraldo naquela noite, sentada na borda do poço. Pensei nele do jeito que a saudade funciona depois que já passou da fase aguda. Não como ausência que dói, mas como presença quieta. Como quando você está num lugar e de repente lembra de uma história que a pessoa contaria sobre aquele lugar, e por um segundo você quase ouve a voz dela. Ele teria gostado da roda d'água. Teria ficado observando ela funcionar com aquela expressão dele de satisfação contida. Teria pedido para eu explicar o princípio de novo, mesmo já tendo entendido, só para ouvir de novo. Teria inventado um nome para a roda. Ele tinha o hábito de dar nome para as coisas. Chamava a enxada velha de Benedita. Chamava o trator quebrado de seu Jurandir. Teria ficado orgulhoso. Não sei. Não é uma palavra que eu usaria para o Geraldo. Orgulho era uma emoção que ele não cultivava, nem para si, nem para os outros. Mas teria reconhecido o que havia sido feito. E o reconhecimento dele valia. Pensei também no bebê que não ficou. Não com a dor aguda de antes, mas com uma ternura diferente. A ternura de quem aceita que certas perdas não precisam de explicação para serem reais, que não precisam fazer sentido para serem carregadas. Aquele bebê teria uns 12 anos agora. Não sei o que ele teria sido. Não sei o que eu teria sido com ele, mas sei quem sou sem ele e não me envergonho disso. Na manhã seguinte acordei antes do sol como sempre. O cerrado ainda estava escuro, com aquela luz roxa que vem antes do azul, que vem antes do laranja, que vem antes do dia. Os pássaros começavam, não de uma vez, mas um por um, como músicos afinando antes que a orquestra comece de verdade. Fui até o canteiro. O feijão da segunda colheita estava bom. A mandioca havia crescido mais do que eu esperava, no trecho mais próximo das calhas. O milho novo que havia plantado em novembro estava na altura do joelho, com aquelas folhas largas e verdes que são uma das coisas mais bonitas que o cerrado permite. Parei no meio do canteiro, como havia parado tantas vezes. Olhei para tudo que havia ali. Não era muito, visto de longe. Era um pedaço de terra seca que ninguém queria, com um poço cavado à mão, uma roda torta de madeira de cerrado e bambu, algumas calhas inclinadas, uns canteiros de feijão e milho e mandioca. Mas era meu. Não meu por herança, não meu por casamento, não meu por favor de ninguém. Meu porque eu havia escolhido ficar quando todos esperavam que eu fosse embora. Meu porque eu havia colocado as mãos no chão e perguntado o que havia lá dentro, e o chão havia respondido. Meu porque eu havia aprendido, com meu pai e com o próprio trabalho, que a terra não mente para quem sabe ouvir. A roda girava. A água corria pelas calhas de bambu com aquele som suave que havia se tornado o som da minha vida. A baiana me olhava do cercado com os olhos grandes e pacientes. E o sol, que não pede licença para nada, começou a aparecer no horizonte do cerrado com aquela luz que primeiro é vermelha, depois é dourada, depois é simplesmente o dia com tudo que ele traz, com o trabalho e o cansaço e as decisões que precisam ser tomadas, e as pessoas que vão aparecer na cerca pedindo coisas, e o caderno que precisa ser atualizado, e o feijão que precisa ser regado. O dia inteiro. Peguei a enxada e fui.